Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje estamos fazendo um ao vivo especial de comemoração de 5 anos. 5 anos do início do programa Mais Médicos para o Brasil. Vamos falar de toda a história, da criação do programa, a luta que foi o programa, né? E vamos falar dos impactos no momento mais forte do programa, quando a gente governava o país, quando tinha a Dilma de presidenta. E depois da queda aí, a Marta Romano já foi a primeira a entrar. Opa, a Marta Romano já está aqui dentro acompanhando. O pessoal que vai entrando vai clicando aí, vai dando like. Natividade Sobrinho, boa noite. O pessoal que disputou o bolão? Hoje não tem bolão, mas tem bolo. Tem bolo. Daqui a pouco nós vamos cortar um bolo aqui de 5 anos do Mais Médicos. Vamos dedicar pedaços especiais do bolo, assim, as pessoas que ajudaram a criar o programa, né? Alice Garcês já entrou, Marta Romano, Thaís, o pessoal tá entrando aqui, Rafa, deixa eu ver se consigo seguir aqui por baixo. Consigo seguir aqui? Aqui, arrumar um jeito de seguir aqui embaixo. Antes de falar, o pessoal tá entrando, ó, já tem um monte de gente já entrou aqui, né? Vamos falar do programa Mais Médicos. Aquelas pessoas que foram contra o Mais Médicos, o povo do corredor polonês da xenofobia, que escancararam o seu racismo, aparece aí pra gente debater. Quero saber qual que é a opinião de vocês ainda sobre o programa, né? Aquilo que foi desmontado, aquele discurso, Cida Gonçalves, Sábio de Moraes, Mônica Teixeira, um monte de gente já entrou aqui. Olha lá, vamos ter o bolo, vamos ter o momento do bolo. 5 anos do programa Mais Médicos para o Brasil, um programa que eu tenho muito orgulho de ter ajudado a construir. Muita gente já entrando aqui. Pamela Del Carmen, super abraço, Padilha, Dantas Andrade. É legal o pessoal botar que cidade que é, viu? É legal botar que cidade que faz parte aí, que a gente chama atenção aqui. Pamela Del Carmen, Aurineide, Mônica Rodrigues, Aurineide Rodrigues, Silvinha Nina, tudo bom, Silvinha? Silvinha Nina, Aurineide, Mônica Rodrigues, Alice Garcês, grande Alice Garcês, está sempre nos acompanhando aqui. Toda vez que eu começo a fazer, já cheguei. Alice Garcês, Jussara Aguiar, super fã do programa Mais Médicos. Pessoal entrando aqui. Gente, ontem, na verdade era pra gente ter comemorado ontem. No dia de ontem, dia 8 de julho, fazia exatamente 5 anos, dia 8 de julho, 5 anos, de que a presidenta Dilma Rousseff estava junto lá. Nós assinamos a medida provisória que criou o programa Mais Médicos. Ou seja, 5 anos, no dia 8 de julho, começamos a fazer a seleção primeiro para os médicos brasileiros, abriu o edital, os médicos brasileiros poderem vir, os médicos brasileiros, as vagas que sobraram, né? Vamos contar passo a passo, né? Passo a passo. Aqui, ó, Alice Garcês falando de Jacareí, recebeu 42 médicos cubanos. O pessoal aí, se puder falar da sua cidade, sabe quantos médicos recebeu, né? Durante o programa todo, a Silvinha Nina aqui de Heliópolis, que tem histórias lindas como o do Heliópolis, né? 2 jovens, Heliópolis é a maior favela da cidade de São Paulo, o pessoal da Unas, tá nos acompanhando, o pessoal da Unas aí, fala aí, né? O pessoal, a Cacau Nicolau, manda um abraço pra Cacau Nicolau, tudo bem, Cacau? Pessoal entrando aqui, Heliópolis, contar essa história muito bonita do Mais Médicos em Heliópolis, né? A Unas, pessoal, um grande abraço para todo mundo da Unas, em nome da Cleide, nossa presidenta da Unas. Lá no Heliópolis tinham 2 jovens da maior favela da cidade de São Paulo, que o sonho deles era fazer medicina, foram fazer medicina em Cuba. Esses 2 jovens sonhavam em poder voltar a atender a população que mais precisava na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil. Era o sonho deles, estavam se formando em Cuba e a gente lança o programa Mais Médicos, em 2013. Assinamos há 5 anos atrás, eles estavam se formando, a alegria deles. Um está atendendo no interior da região norte do país, outro no sertão do Nordeste. Daqui a pouco estão voltando para Heliópolis também. Aí a Paty Silva pediu para mandar um abraço para Alagoas. Um grande abraço a todo mundo de Alagoas, terra da minha mãe é alagoana. Um grande abraço para todo mundo de Alagoas. Felicidade demais de poder falar com você. Mas vamos contar aqui do ao vivo, tá certo? Então, era pra gente fazer no dia de ontem. Aqui, ó, Daniel Lasso falando 5 médicos
do programa Mais Médicos em São Roque, no interior aqui de São Paulo, né? Araçoiaba da Serra, Maurício Moraes, meu grande companheiro Maurício Moraes, que defende um tema muito importante que eu defendo também, que é o debate da gente fazer, né, acabar com essa política de guerra às drogas, que na prática foram a guerra aos pobres, né? Fazer o debate político sobre como cuidar das pessoas que são vítimas do uso abusivo de drogas, como lidar com esse tema, como discutir o tema dos derivados medicinais do THC, da chamada maconha, né, que trata as pessoas para epilepsia, trata as pessoas para Parkinson, como discutir o processo de produção, a regulamentação disso no nosso país, né, e como discutir o debate hoje de separar, né, porque hoje o usuário é criminalizado de forma absurda. Se é negro, pobre da periferia, vai preso com... foi pego com baseado, às vezes nem foi pego com baseado, a polícia fala que foi pego com baseado, se é negro, pobre da periferia, já vai preso. Se é branco, classe média, filho de desembargadora, como aconteceu naquele caso, é liberado com 150 quilos de maconha. Então o pessoal está entrando aí, agora já entrou bastante gente, então só falar para vocês, nós íamos fazer comemoração, celebração dos 5 anos do Mais Médicos no dia de ontem, que dia 8 de julho, que faz exatamente 5 anos, foi dia 8 de julho de 2013, que a presidenta Dilma estava junto com o ministro da Saúde, nós assinamos a medida provisória e começou o programa, né? Por que a gente não fez ontem? Porque ontem foi aquela montanha-russa do que estava acontecendo, né? O dia de ontem foi aquela situação escandalosa da profunda crise institucional. Ontem botaram assim a mão na ferida para dizer o seguinte: não respeitam qualquer tipo de prazo, procedimento da justiça. Dia 8 de julho, que em 2013 ficou marcado como o lançamento do Mais Médicos, agora o dia 8 de julho de 2018 ficou marcado como o Mais Ditadura lá de Curitiba, né? Porque o que aconteceu ontem foi um juiz desrespeitar uma decisão judicial do desembargador e o aparato policial armado também desrespeitar uma decisão da justiça. Ou seja, vocês lembram quando teve aquela coisa, né, que o juiz de Curitiba decretou a prisão do Lula e a gente fez toda aquela negociação, o Lula não ia se entregar na hora que o cara queria, não tinha nem publicação de acórdão, né? Fez questão de fazer a missa em homenagem à Dona Marisa, toda aquela história. E durante 2 dias ficaram a imprensa falando que o Lula ia desrespeitar a justiça, não ia cumprir. Pois bem, ontem, primeiro, um juiz de primeira instância incitou a imprensa, a população, né? Incitou as pessoas a desrespeitar uma decisão judicial. Essa foi a primeira coisa que aconteceu. Um juiz de primeira instância que não tinha a responsabilidade sobre o caso, porque ele não é mais. Isso as pessoas não sabem. Existe o juiz que faz o processo e tem o juiz que faz a execução penal. Determinada pena, o TRF4 indica um juiz, que no caso é uma juíza, que acompanha a execução penal, que é aquela juíza, inclusive, que quis impedir pessoas de irem visitar o Lula, quis impedir advogado, quis impedir... restringir a família, vocês sabem, lembram disso? Negando, né? Que chegou a negar que senadores da República, do Congresso Nacional, da Comissão de Direitos Humanos, deputados que iam visitar, o presidente Lula negou isso. É uma juíza, é uma outra juíza que faz acompanhamento da execução penal, né? Então, é um juiz que não era da jurisdição dele, cabia ao TRF4 decidir, o desembargador que estava de plantão, né? E mais do que isso, né? Foi uma decisão onde não só o juiz incitou o desrespeito à decisão, mas o aparato policial, a polícia armada, a mão armada do Estado brasileiro desrespeitou a decisão judicial. Isso é gravíssimo. Gravíssimo, gravíssimo. Muita gente entrando aqui. Então, por isso que a gente não pode fazer ontem. Porque eu tinha preparado o bolo, o Rafael já tinha comprado o bolo. O Rafa que comprou a doação aqui do Rafa, o nosso ao vivo. Velhinha de 5 anos, do Mais Médicos. Temos aqui língua de sogra. Isso aqui é pro... Queimou a língua daqueles que eram contra os Mais Médicos, ó.
língua de sogra, tem uma faquinha aqui, tudo preparado. Bexigas, verde e amarelo, tudo pronto. Tava tudo pronto ontem, começou aquele Roda Viva, o montanha-russa, né? Desrespeito à decisão judicial aqui, aquela crise institucional no país, nós não pudemos fazer. No dia de ontem, tá todo mundo ligado, eu participando, todo mundo participando aqui da mobilização no ABC em São Bernardo, né? No Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo, acompanhando o que estava acontecendo em Curitiba, cobrando, todo mundo articulando, a gente não conseguiu fazer, não tinha clima para fazer. Então a gente resolveu fazer hoje. Queria que vocês acompanhassem, nós estamos com a série agora no @padilhando, tanto no Facebook quanto no Instagram. Nós estamos fazendo uma série de informações, de cards, artigos, textos de avaliação do programa Mais Médicos, o balanço do Mais Médicos. Muito material sendo publicado. Faz um favor aqui, Rafa. Muito material sendo publicado, muito importante aí todo mundo acompanhar isso. Então estamos fazendo hoje. Nós vamos começar fazendo aqui uma homenagem. Tá todo mundo curioso? Já vamos aqui, ó. Vamos fazer. Acender o bolso, vão cantar junto comigo aqui. Aê! 5 anos do Mais Médicos. Vamos lá, gente. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o Mais Médicos! Viva o SUS! Viva! Aqui, pessoal, aqui, ó, lembrando, pessoal, Patrícia Costa, Maria de Fátima, Lula da Silva, um monte de gente mandando aqui 5 anos do programa Mais Médicos. Aí vamos lá, aqui, ó, pessoal pedindo primeiro. Ih, tem muita gente aqui, ó. Cláudia Afonso, primeiro pedaço do bolo deve ser pra Zona Leste. Não, gente, primeiro pedaço do bolo vai ser. Vamos fazer um pedido aqui. Minha avó me ensinou que tem que cortar de baixo pra cima. Primeiro pedaço do bolo vai ser para o presidente Lula. Opa! Presidente Lula, primeiro pedaço do bolo. Sem ele, eu não teria sido ministro da Saúde do país, não teria sido nem ministro da Coordenação Política que eu fui antes. Toda a parceria que nós fizemos, construção do SUS. Presidente, você que está aí em Curitiba, depois dessa demonstração absurda ontem de estado de exceção nesse país, presidente Lula, bracinho do bolo. O outro, aliás, hoje, não sei se vocês viram, eu peguei uma foto, momento de amor, Lula e Fidel Castro, lá no PT Nacional, não sei se vocês viram no Instagram. Caramba! Quer ver, ó? Cadê? Achar aqui e mostrar pra vocês. Aqui, ó. Vamos ver. Se não, vai lá no Instagram, no Stories do Instagram. Um monte de gente já viu. @padilhando. Olha a cara do Lula pro Fidel Castro, gente. Presidente Lula recebendo o primeiro pedaço do bolo. Segundo pedaço do bolo vai para a presidenta Dilma. Inclusive eu tirei uma foto bem bonita com ela hoje. Mandamos uma foto, ela falou que ia botar a foto eu, ela e a Miriam Belchior. Presidenta Dilma, a presidenta que teve coragem de fazer o Mais Médicos. Ô, gente, eu posso falar porque eu construí o programa desde o começo, junto com a presidenta Gleice, ministra da Casa Civil, com toda a equipe. Se não fosse a coragem e ousadia da presidenta Dilma, não tinha Mais Médicos no Brasil. Né? A coragem da presidenta Dilma, né? Coragem da presidenta Dilma, foi lá, vamos fazer justiça. Quando a gente mostrava para ela os dados, no dia que eu mostrei para a presidenta Dilma, que no Brasil tinham menos de 2 médicos por 1.000 habitantes. E em outros países se tinha 3, 4, né, 2,7. Ela ficou estarrecida, ela falou assim, agora eu estou entendendo que a gente não consegue expandir o SUS, não consegue expandir a atenção primária, não consegue a atenção básica, né? Então, muito obrigado, presidenta Dilma. Pedaço do bolo para a presidenta Dilma.
Outro pedaço do bolo. A foto com a Dilma já estava no... Eu não vi no Instagram, tá no Face, né? Tá no Face. Tá no Facebook, @Padilhando, a página Alexandre de Padilha, você vai ver uma foto linda. Vou até abrir depois para mostrar para vocês. Se já tiver aqui, eu já mostro. Então, segundo pedaço de bolo foi para a presidenta Dilma. O terceiro pedaço de bolo é para uma mulher que era ministra-chefe da Casa Civil na época. Porque o Mais Médicos foi um programa construído pelo Ministério da Saúde, a minha equipe, né, o Mozart Salles. Um abraço pro Mozart Salles. Tá acompanhando a gente, Mozart? Aparece aí, pô. Mozart Salles, Zeider, Odorico, Márcia Amaral, Jarbas, Carlos Gadelha, todo mundo se envolveu. Elvésio, né? A Leila, que sempre nos acompanha aqui, todo mundo se envolveu no Mais Médicos, né? Foi uma grande luta, todo mundo envolvido no Mais Médicos. Um grande programa, só que o Ministério da Saúde sozinho não conseguia fazer. Só para vocês terem ideia, a primeira chegada dos médicos no Brasil, médicos cubanos, foi o maior transporte aéreo de força de trabalho que a FAB já fez na sua história. A primeira chegada, mais de 500 médicos, pontos na Amazônia, pontos no sertão nordestino, pontos nas regiões metropolitanas, a distribuição rápida. Quando a gente chegou, foi o maior transporte aéreo feito pela FAB de força humana, força de trabalho, com a diferença. Não era transporte de soldado, de arma, de bomba, era o transporte de médicos e médicas para cuidar do povo brasileiro. Né? Vamos falar dos vários resultados do Mais Médicos, do que foi o Mais Médicos naquele momento. Eu não estou vendo a foto com a presidenta Dilma, hein, Rafa? Cadê? Tá no Face, não? Não subiu ainda. Suba agora, daqui a pouco. Pois o Rafa vai... Se você puder mostrar a foto aqui pra gente mostrar pro pessoal. Foto lindíssima. A presidenta Dilma tá gatíssima hoje, né? Enxutérrima, né? Então, depois vocês vão ver a foto com a presidenta Dilma de 5 anos do Mais Médicos, né? Então, pedaço para a presidenta Dilma. Terceiro pedaço para a presidenta Gleice Hoffmann. Presidenta Gleice, você que nos acompanha sempre, grande abraço. Você era ministra-chefe da Casa Civil, coordenou, chamava o Ministério da Defesa, chamava o Ministério da Educação, chamava o Ministério do Planejamento, que era a Miriam Belchior, chamava o Ministério das Relações Exteriores. E foi uma articulação muito importante com o Ministério das Relações Exteriores, porque tinha que viabilizar o mais rápido possível, tinha que viabilizar passaporte, chegada, visto, né? Então, muito importante a atuação ministra Gleice, né? Aí a Cleusa, já começou a aparecer os que são contra o Mais Médicos, né? A Cleusa veio com esse papo, que já foi desmontado, não é verdade, dizendo que os médicos mas os salários deles vão para o ditador de Cuba. Isso não é verdade, Cleusa. Não é verdade. Uma parte do salário eles retiram aqui, uma parte fica para a família deles em Cuba, uma parte fica até para um esquema de previdência como eles têm, né? E é verdade que uma parte vai para o Ministério da Saúde, como o do médico europeu. O médico europeu, na Europa, está lá, 30%, 40% vai para imposto de renda e fica lá para o Estado europeu, né? Quantos executivos de multinacional não vêm trabalhar aqui, uma parte, né? Então, não é verdade o que você está falando. Isso faz parte, né? Faz parte do preconceito, da tentativa de fazer um debate ideológico, né? Que as pessoas faziam, preconceito do racismo, preconceito em relação a Cuba, né? Para de querer fazer esse debate, respeita o médico e a médica cubana, que são reconhecidos no mundo inteiro, né? E que deram um show de atuação aqui no Brasil durante o programa Mais Médicos. Um show de atuação no programa Mais Médicos, certo? É interessante isso, né? Nunca ninguém pergunta, vem um executivo americano, quanto que fica aqui, quanto que fica lá, ninguém pergunta, né? Quanto que vai para a empresa, ninguém pergunta, né? Agora ficam tentando construir uma imagem, como falavam que eram médicos escravos, né? A outra coisa que falava que é o seguinte, que os supervisores, na verdade, eram agentes secretos do ditador cubano. A outra coisa que os médicos estavam aqui para armar o povo e fazer revolução. É uma quantidade, né? É uma quantidade de preconceito, de estigma que apareceu,
E o que aconteceu? 5 anos de programa e nem o governo golpista teve coragem de acabar com o programa. Nem o governo golpista teve coragem de acabar com o programa. Prometeu que ia acabar e não acabou. Sabe por que não acabou? Porque sabe que se acabar, né, desmonta, destrói definitivamente a atenção básica no país, uma parte importante do Sul, sobretudo nas áreas mais pobres, as regiões remotas. Ô, gente, são 5 anos do programa. No ápice do programa, não nessa destruição que está sendo feita pelo atual governo Temer, no ápice do programa Mais Médicos, nós passamos a atender 63 milhões de brasileiros que nunca tinham tido médico na sua unidade básica de saúde, gente. Sabe o que é isso? Só falar isso quem tem médico num estalar de dedos. Aí, né, vai lá no plano de saúde, no médico privado, vai no Sírio-Libanês, onde for, né? Ou mesmo na unidade básica de saúde, mas num lugar onde tem muitos médicos, né? Onde é fácil as pessoas terem um acesso muito fácil. 63 milhões de brasileiros não tinham médicos nas suas UBS. Sabe o que é isso, Cleusa? E que passaram até a partir do programa. E que o governo golpista, que tinha prometido, fez discurso dizendo que ia acabar com o programa Mais Médicos, não teve coragem de acabar. Puxou o freio de mão. Só para vocês terem ideia, 5 anos do programa, o ápice do programa chegou a ter 18 mil médicos do Mais Médicos. Chegamos a ter 13 mil médicos cubanos aqui no Brasil no ápice do programa. Hoje tem cerca de 7 mil. De 13 mil, hoje tem cerca de 7 mil médicos e médicas cubanas, né? Eu tenho conversado muito no interior de São Paulo. Outro dia estava dando aula na Unicamp, o pessoal de socorro falando, né? A quantidade de meses que eles ficaram sem a reposição do médico dos Mais Médicos, né? Outro dia eu estava em Franco da Rocha, o pessoal falando, a prefeitura do PT está cobrando o Ministério da Saúde porque o Ministério da Saúde, né, foi um profissional, não voltou, né? Não voltou outros profissionais, né? Só para vocês terem ideia, no ápice do programa aqui na cidade de São Paulo, quando eu estava junto com a Haddad, governando a cidade de São Paulo, nós tínhamos cerca de 260 médicos que já vinham no programa nacional. Nós abrimos um edital próprio da Prefeitura de São Paulo, chegou a mais de 300 médicos na cidade de São Paulo, na periferia da cidade de São Paulo, cidade de Tiradentes, Guaianazes, Itaim Paulista, Itaquera, São Mateus, Sapopemba, Brasilândia, Perus, Parque Anhanguera, né? Freguesia, depois Parelheiros, Grajaú, Zona Oeste, Apostolado, ou seja, né? É um conjunto, né, bairros da periferia da cidade de São Paulo que só passaram a ter médico mais frequente na unidade básica de saúde com o programa. E o Dória, quando assumiu, parou de pagar os médicos. Atrasava o salário, não pagava os médicos, do Mais Médicos aqui na cidade de São Paulo. Ou seja, existe hoje uma aliança anti-SUS, que é feita pelo governo federal, pelo governo do estado, pelos governos municipais e pelo Congresso Nacional. Ô, gente, tem que mudar a Câmara dos Deputados. Os deputados e deputadas que estão lá não têm compromisso com a saúde pública brasileira. Quando nós fizemos a medida provisória do Mais Médicos, lá, 8 de julho de 2013, há 5 anos atrás, fui discutir na Câmara dos Deputados, conversar com cada deputado, conseguimos construir uma grande aprovação do Mais Médicos, né? Uma grande aprovação do Mais Médicos no Congresso Nacional. Hoje, com esse Congresso que está aí, não sei não. Né? Esses deputados que estão aí não têm compromisso com a saúde pública brasileira. É só ver o que votaram na semana passada. Liberaram o PL do veneno, dos agrotóxicos, né? Liberaram o aumento do plano de saúde, liberaram, né? Estão defendendo poder fazer franquia, igual franquia de carro para plano de saúde, né? Congelaram por 20 anos os recursos do SUS, né? Então, só para a gente lembrar, uma segunda marca importante do programa Mais Médicos, o Francisco Pereira Neto falou assim: o Padilha não fala palavrão, não fala Dória, desculpa, viu? Desculpa, realmente, não podia ter falado, né? Um dado importante do programa Mais Médicos, né, foi a quantidade de população brasileira atendida
e uma redução, aonde foi médico do Mais Médicos, teve uma redução, teve um aumento de consultas na atenção básica. São vários estudos já mostrando isso, e uma redução do número de internações hospitalares decorrentes de doenças que podem ser controladas pela própria atenção básica. Vou até ver, viu, Rafa? Outro dia eu estava dando uma aula na Unicamp, na disciplina do golpe, e pediram para fazer uma apresentação, inclusive, sobre o Mais Médicos. Vou até puxar aqui a apresentação que devo ter aqui, para mostrar isso. E mostrar também, tem revistas acadêmicas, as principais revistas acadêmicas do Brasil, revista da Abraço, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, com os cadernos Ciência, Saúde e Sociedade, Ciência e Saúde Coletiva, revista do SEBS, Saúde e Sociedade, revista Interface. As principais revistas acadêmicas brasileiras têm suplementos especiais de trabalhos, estudos, pesquisas que mostram que o Mais Médicos reduziu, né, a mortalidade infantil onde estava presente, né, que ampliou a consulta na atenção básica, que ampliou a cobertura da atenção básica, com isso reduzindo internações por doenças sensíveis, né, e fez o debate que tinha que ser feito nesse país. A gente completou 30 anos do SUS em 2018, ninguém tinha tido a coragem de fazer o debate que nós fizemos em relação ao compromisso com a saúde pública nesse país, como foi feito com o programa Mais Médicos. É botar o dedo na ferida. Eu, desde estudante, a gente falava, chega, quando eu era estudante de medicina, Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, final dos anos 80, começo dos anos 90, a gente falava, chega de aprender nos pobres para depois só querer tratar dos ricos, né? Porque essa era uma característica ainda muito forte e presente na medicina brasileira. Em partes, não são todos, é uma minoria, mas que às vezes se expressam nessa posição, porque não tem médico no Brasil que se forme sem ter praticado no SUS. A gente só é médico, só é cirurgião, só é infectologista como eu sou, né? Só é dermatologista, porque praticou um dia em pacientes do SUS, do Sistema Único de Saúde. Né? Atuou em pacientes do Sistema Único de Saúde, por isso que virou médico. Então não pode ter uma visão mercadológica da atuação médica, né? de querer acumular dinheiro, né? De não ter compromisso, né? De ir perto das pessoas, nas regiões mais vulneráveis. Quando me formei, depois quando fiz minha residência médica em doenças infecciosas parasitárias aqui na USP, terminei a residência, fui para o meio da região amazônica. Se tiver alguém de Santarém, de Altamira, aí, né? Fui lá cuidar das pessoas no meio da região amazônica, população indígena, trabalhei com os índios oés, comunidade ribeirinha, fui cuidar das pessoas, né? Nas regiões que a gente mais precisava. Então, quando a gente fez o programa Mais Médico, eu sabia o que era a experiência de cuidar das pessoas na região amazônica brasileira, nas regiões remotas, no sertão do país, na periferia das grandes cidades. Não era coisa que a gente inventou de planilha, de gabinete. A gente sabia o que era a necessidade da população brasileira, dos gestores municipais, dos prefeitos e prefeitos de todo o Brasil, né? Então, a gente sabe que o debate que foi feito era esse que é o debate. Porque a gente estava botando o dedo na ferida, a importância de você garantir o direito à saúde em cada canto desse país. E só é possível fazer isso com uma atenção básica forte, fortalecida, né? Construída com muita força. Vou achar aqui para vocês aqui, daqui a pouco estou baixando aqui as revistas acadêmicas brasileiras, suplementos desses 5 anos, saíram suplementos especiais, só de pesquisas avaliando o programa Mais Médicos. Então, essa é uma primeira resultado importante, né, da presença do programa. Mais de 60 milhões de brasileiros atendidos, que não estão atendidos, né? Ampliação das consultas de atenção básica, ampliação da cobertura da atenção básica no país, redução do que a gente chama de doenças, da internação hospitalar por doenças sensíveis à atenção básica, ou seja, ampliou a atenção básica,
reduzir a internação de pneumonia, de diarreia, de hipertensão, de diabetes, porque as pessoas começaram a cuidar melhor com a presença do médico, aquele médico que acompanha, que faz visita domiciliar, que organiza os grupos de hipertensão, os grupos de diabetes, que se preocupa no cuidar da pessoa, que vê a pessoa como um ser humano integral, especialista em gente, como diria o professor Jatene, médicos especialistas em gente, que são médicos de família e comunidade, que se especializaram dessa forma, tem uma atenção integral, né? E médicos, aqui tem uma colega dizendo assim, que não tem compromisso, porque a gente sabe também, o Mais Médicos, né, fez com que deu uma espécie de uma libertação dos municípios. Às vezes o município ficava dependendo, né, de conseguir trazer ou não, ter presente ou não esse profissional, né? Então deu um ganho de autonomia também para o município, às vezes ficava sendo submetido à chantagem para ter esse profissional ou não. Então, esse é o primeiro avanço. O segundo avanço do programa, só que desse primeiro avanço, só para falar dos recursos, como eu disse aqui, nós chegamos a ter 18 mil médicos do Mais Médicos, chegamos a ter 13 mil médicos do médicos cubanos aqui. Hoje o governo brasileiro, o Ministério da Saúde, recuou, puxou o freio de mão, tem cerca de 7 mil médicos apenas aqui, junto com o médico, um esquema de supervisão, de acompanhamento das universidades brasileiras. Está totalmente desmontado essa estrutura de supervisão. Falo isso porque eu sou professor universitário hoje, né? Dou aula aqui em São Paulo, na Uninove, estou presente em Campinas, tanto na Universidade Mandic quanto na Unicamp. A Unicamp participa da supervisão do Mais Médicos. Está desmontada a estrutura de supervisão, desmontaram a supervisão, porque o governo brasileiro, o MEC, e o Ministério da Saúde não garante mais a supervisão que era feita pela universidade, que acompanhava a qualidade do atendimento, acompanhava a qualidade do serviço, da organização da unidade de base de saúde. Tudo isso foi desmontado, né? Então o Temer, com medo, né, de tirar os médicos cubanos, porque, como disse outro dia até o ACM Neto, que é neto do Antônio Carlos Magalhães, falou o seguinte, em Salvador, ele até conhece gente que é contra a Ivete Sangalo, mas contra médico cubano ele nunca viu nenhum. Ele fala assim, depois do Mais Médicos, né? Até os prefeitos de direita que eram contra o Mais Médicos, né? Não contra o Mais Médicos, mas contra o governo federal, muitos deles contra o SUS, tem que admitir a importância do programa, né? Reconhecem, né? Passaram a reconhecer a importância do programa, né? Aqui, que são revistas acadêmicas que publicaram suplementos especiais sobre o programa Mais Médicos. Então, essa aqui é a revista Ciência e Saúde Coletiva. Foto aqui do Araquém, que é o fotógrafo. Revista Ciência e Saúde Coletiva, principal revista de estudos acadêmicos, né, no campo da saúde coletiva no Brasil, uma das principais, né? Teve um suplemento especial só sobre o programa Mais Médicos, pesquisas das universidades, Faculdade de Medicina, mostrando os resultados do programa, né? Revista Interface, também outra revista de grande importância na saúde coletiva brasileira, mesmo nível aí da Ciência e Saúde Coletiva. Revista Interface, um número especial sobre o Mais Médicos, né? Esse aqui foi a edição volume 21, suplemento especial 1.1 de 2017. Quem tiver interesse, tem lá vários trabalhos sobre o programa Mais Médicos, né? Como eu falei aqui, Ciência e Saúde Coletiva, que é a revista da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, da Abrasco. Ciência e Saúde Coletiva é um número especial aqui, volume 21 de setembro de 2016. Mais de 100 projetos, pesquisas do Mais Médicos. Revista Saúde e Sociedade, da Universidade de São Paulo. Também suplementos especiais sobre o programa Mais Médicos, né? Tem uma publicação especial da OBS, vou até puxar aqui, se eu acho ela aqui, mostrar para vocês, que sistematiza toda a experiência do Mais Médicos aqui na cidade de São Paulo com a gente, né? Vamos ver se eu acho aqui. Então foram inúmeros, né? Inúmeros trabalhos aqui, Tá pensando o quê? Organização Pan-Americana de Saúde, braço
braço da Organização Mundial de Saúde para as Américas. Aqui o negócio é ao vivo, a gente faz na hora aqui. Cadê? Agora não estou achando aqui. Depois o Rafa me salva aqui. Já aqui, vamos ver. Aqui, ó. Organização Pan-Americana de Saúde é o braço para as Américas da Organização Mundial de Saúde, o braço da Saúde nas Américas da ONU, Inovação e Direito à Saúde na cidade de São Paulo, a sistematização da nossa experiência. Você baixa na internet, você consegue baixar, entra lá no site da OPAS, consegue baixar vários trabalhos que envolvem também o trabalho do Mais Médicos, aqui no caso, a Zona Sul de São Paulo. Então, 5 anos de programa, a parte do provimento tem vários, centenas de trabalhos acadêmicos, tese, então, eu dou entrevista todo dia. Se você está ainda fazendo tese, fala aí, pessoal, entrevista todo dia, a gente está dando entrevista de teses, estão sendo feitos pelo Mais Médicos, em todas as áreas, não só da área da saúde. Outro dia eu dei entrevista para uma tese muito interessante sendo feita pela Faculdade de Letras aqui da Unifesp, em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, discutindo, né, a relação intercultural do médico, da médica cubana, do médico espanhol, do médico francês, dos médicos argentinos que estavam aqui, com a população brasileira, conhecimentos, né, informações, conteúdos. É bem interessante essa relação intercultural, realmente é fantástico assim, a experiência em relação ao Mais Médicos. Esse era o primeiro eixo do programa, provimento. Segundo eixo do programa era a criação de novas escolas de medicina. É muito importante a denúncia que eu vou fazer aqui. Foi feita toda uma programação de abertura das escolas médicas, priorizando exatamente as universidades públicas no país. Em primeiro lugar, as universidades públicas. Nós fizemos um mapeamento, a lei do Mais Médicos cria um mapeamento da rede de atenção, hospitais, unidades básicas, UPAs, estavam distribuídos que poderiam criar novas escolas de medicina em todo o país. Mapeamos em que cidades poderiam ser criadas, ou seja, invertemos a lógica, só abre escola de medicina onde tem rede própria para poder abrir, né? Rede do SUS disponível para abrir e onde tinha necessidade de abertura. Temos todo esse planejamento. Prioridade às universidades públicas, federais, estaduais. Depois, se não fosse preenchidos aí, você podia fazer o processo de chamada de universidades filantrópicas, privadas. Qual que é a denúncia? O Ministério da Educação do governo Temer, desde dezembro de 2016, baixou uma portaria proibindo a abertura de qualquer vaga de curso de medicina. Não somente de qualquer ampliação de vaga nas universidades públicas federais. Dezembro de 2016. Agora soltou uma outra portaria. Por quê? Porque eles não queriam ampliação da universidade pública. Queriam deixar o espaço único e exclusivamente para as universidades privadas. Essa era a postura, né? Essa era a postura em relação. Então, essa é uma interrupção muito grave essa interrupção em relação ao programa Mais Médicos, que é a abertura das escolas. Eu dou aula, inclusive, na universidade aqui em São Paulo, na Uninove, que abriu, a partir do programa Mais Médicos, abriu a Faculdade de Medicina em São Bernardo, em Guarulhos, Mauá, Osasco, Bauru, ou seja, cidades que não tinham, né? Cidades que têm centenas, né? Algumas delas quase 1 milhão de população que não tinham uma vaga de curso de medicina, passaram a ter com o programa Mais Médicos, né? Então, muito importante esse acompanhamento. O segundo eixo, que é do eixo da formação, da abertura de escolas, é a abertura de vagas de residência médica no Brasil. Ou seja, você dá oportunidades para jovens médicos brasileiros poderem fazer sua especialização nos cursos de medicina. Depois da graduação, você faz. Eu terminei a minha graduação na Unicamp, vim fazer a minha especialização, a residência na USP. Você faz a complementação da sua formação, sai com uma especialidade. Ampliamos a oferta de vagas públicas, bolsas de residência para jovens médicos brasileiros poderem fazer anestesiologia, cirurgia, medicina, família e comunidade. E tínhamos uma estratégia de que em 2019
todo médico que fosse fazer residência ficar pelo menos 1 ano da residência na atenção primária em saúde. Porque é muito importante o cirurgião passar um tempo na unidade básica de saúde, porque ali que ele vai fazer o diagnóstico, ali que ele vai fazer a indicação cirúrgica, ali que ele vai fazer a necessidade da cirurgia. Depois ele acompanhar essa pessoa na unidade básica de saúde depois da cirurgia. É muito importante para a formação do cirurgião isso. O cirurgião não pode achar que vai ser formado só lá dentro do centro cirúrgico, com a pessoa dormindo, com anestesia, anestesiada e a pessoa furando e cortando. Isso é muito importante a técnica cirúrgica, mas é muito importante a formação geral do cirurgião. Você quer um cirurgião que te indique, né, que explique como que é a cirurgia, que faça o diagnóstico correto, que depois acompanha, né? Depois acompanha o processo da cirurgia. Então esse era um segundo eixo muito importante. Aqui a Gilza falando, ó, milhões de brasileiros só viram médico no governo do PT. É isso mesmo, Gilza. Né? O provimento, 63 milhões de brasileiros, Gilza. Periferia das grandes cidades, sertão, região urbana, região amazônica, né? Muito importante, né? E o terceiro eixo do programa, que era a qualificação do currículo médico. Na lei, faz uma reforma das diretrizes curriculares, passa a obrigar que os cursos de medicina tenham a maior parte do tempo na atenção primária em saúde, ou seja, fora do ambiente do hospital, dentro da unidade básica de saúde, dentro da comunidade, aprendendo no bairro, pisar no barro, né? Visitar as pessoas, saber como elas vivem. Porque senão prescreve um medicamento, prescreve a dieta e não sabe como que é a alimentação da pessoa, como que é a casa dela, como a situação de renda, como que ela vive. Fala, tem que fazer exercício, não sabe onde a pessoa mora, se tem espaço de exercício para fazer lá perto ou não. Ou seja, conhecer a realidade do nosso povo brasileiro. Essa era uma ação, um dos eixos fundamentais do programa. Esse, infelizmente, é aí que o governo parou tudo, né? Porque uma das coisas que eles estão fazendo, por exemplo, né, foi interromper o que a gente chamava do Teste Nacional de Progresso, que era uma avaliação a ser feita por todos os estudantes de medicina, de tempos em tempos, dentro da escola médica, que ia avaliando o progresso desse estudante, né? Não adianta fazer uma prova no fim, para pegar o produto final. Então o cara fica lá 6 anos, pagando a mensalidade, a família pagando, se esforçando, chega lá no fim, não se formou bem e ele é punido sozinho, a escola não é punida? Teste de progresso criado por lei, pela lei dos mais médicos, era ao longo do curso, 2 em 2 anos, avaliação e acompanhamento. Se a escola tivesse mal, não podia fazer mais vestibular, tinha que melhorar para poder botar mais gente, para poder cobrar, né, mais pessoas. Então, a qualificação da formação médica, infelizmente, está totalmente interrompido pelo atual governo, interrompeu absolutamente por isso. E está interrompido pelo atual Congresso Nacional, porque se o Congresso Nacional diz o seguinte, que nos próximos 20 anos não tem aumento de recursos para a saúde, está dizendo que vai ter menos médico, menos medicamento, menos hospitais, menos serviços de saúde, menos SUS. Por isso, gente, nós precisamos mudar a cara do atual Congresso Nacional. Tem que fazer uma mudança de verdade. Esse Congresso que está aí, com esses deputados e deputadas, não tem compromisso nenhum com a saúde pública brasileira. Precisamos mudar a cara do Congresso Nacional. Esse ano de eleição, né, 2018 ano de eleição, é o momento para fazer uma mudança de verdade nisso, né? Então, gente, só para quem está entrando agora, estamos cortando um bolinho aqui. Cadê a vela? O Rafa guardou a vela para ele já levar para o aniversário do sobrinho dele. 5 anos de Mais Médicos. Comemorou ontem, dia 8 de julho. A gente não fez. A gente estava tudo pronto para comemorar ontem, mas ontem teve aquela crise institucional, aquele escândalo que foi a postura da Justiça e da Polícia Federal ontem. Então a gente achou que não tinha clima para falar sobre isso. Então estamos fazendo a comemoração hoje. Estive hoje com a presidenta Dilma, falei para ela do programa, dos 5 anos, ela ia postar aí no Twitter dela, no Face, nas coisas dela, né, anunciando o programa, com a presidenta Gleice também, que era ministra-chefe da Casa Civil na época, com a Luiz Mercadante da Educação. Aliás, um pedacinho de bolo para a Luiz Mercadante. Bolinho, Aloísio, nosso ministro da Educação na época, um pedacinho de bolo para o Mercadante.
Um pedação de bolo para o Fernando Haddad, que era ministro da Educação também, junto comigo quando era ministro da Saúde, que ajudou no começo do programa e depois, quando foi prefeito aqui da cidade de São Paulo, criou mais médicos da cidade de São Paulo, junto comigo. E não só trouxe médicos de fora, mas também o Mais Médicos da cidade de São Paulo teve uma inovação importante que foi criar uma carreira. Nós criamos uma carreira para o médico aqui na cidade de São Paulo, com concurso público novo, salário começando com 13, 14 mil reais, terminando com 20 mil reais na aposentadoria, ou seja, uma carreira estável, com qualidade, apostando na carreira também de base municipal aqui no caso da cidade de São Paulo. Então, Haddad, pedacinho de bolo para vocês, 5 anos do programa Mais Médicos, né? Aqui, isso aqui é... que queimou a língua do pessoal. E, gente, apareceu aqui também, ó, o vampiro do Temer. Gente, olha o vampiro do Temer tentando acabar com mais médicos, gente. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, ó. O vampiro do Temer. 5 anos do Mais Médicos, comemoração, né? Vamos aqui. Vamos caminhar aqui para o encerramento. Antes eu vou falar aqui o pessoal que mandou comentário. A Vera Rocha, Varmacera Marques. Boa noite, meu querido. Boa noite, viu, Vera? Você está entrando agora, acompanha o vídeo que a gente soltou. Além do vídeo, gente... tem cards especiais no Instagram, no @padilhando, de comemoração dos 5 anos do programa Mais Médicos. Mostrei aqui as 3 revistas especiais acadêmicas que tem do Mais Médicos, então todo mundo poder acompanhar. Vai ter artigos no site, né? Tem o site @padilhando. Acompanha, tem artigos sobre o Mais Médicos, muitas edições sobre o Mais Médicos desse ano. Um abraço para o Mozart Salles. Mozart Salles está respondendo. O Jean Wema. Estão entrando aqui, ó, Gilza Batista Lula da Silva, Vera Rocha Marcera. O Rafa, me ajuda aqui, Rafa. Ah, não, já consegui aqui. Vou lá pra cima, pegar... Aqui não tem todos, tem alguns comentários. Dercy Brito, falando voto em 13 de ponta a ponta. Obrigado, Dercy. Alberto Garcia. Ele tá falando aqui, ó. É verdade, Alberto. Tinham e ainda tem, ainda mais hospitais lotados. Só que o que eu disse, Alberto, é que esses hospitais poderiam estar numa situação ainda pior, porque você tinha um aumento das internações por doenças sensíveis à atenção básica. O Mais Médicos reduziu essas internações, Alberto. Aonde o Mais Médicos está funcionando, onde estava presente, reduziu as internações por doenças sensíveis na atenção básica. Esse foi o ganho importante. Agora, o que é muito triste está acontecendo agora de 2016 para cá, que é o aumento da mortalidade infantil. Isso eu fico indignado. Um abraço para o Mozart Salles. Mozart Salles, eu fico indignado, Mozart. Porque tem algumas lideranças médicas que fizeram impeachment contra a presidenta Dilma, assinaram o documento para isso, colocaram um governo corrupto, um bando de ladrão, o governo do vampiro Temer, que interrompeu todo o crescimento dos recursos da saúde, né? E agora, em 2016, aumentou a mortalidade infantil no Brasil. Depois de 16 anos de redução da mortalidade infantil no Brasil, aumentou a mortalidade infantil no Brasil. Queria dar um pedacinho de bolo para o Mozart Salles. Mozart Salles, aqui é um bolo diet. Você que agora está magrinho, enxuto, fazendo andando de bicicleta, andando de bike na cidade de Recife, grande pesquisador do IMIP, foi o cara... Foi o capitão do Mais Médicos, o Mozart Salles. Era o secretário de Gestão Estratégica, de Gestão de Educação e Trabalho em Saúde, coordenou todo o programa, né? Um pedacinho de bolo para o Eider Pinto também, já mandei aqui, ó. Eider, pedacinho de bolo para você. Pipoca. O quê? Vicentinho? Não, mas... E um pedaço de bolo para o Eider Pinto. Certo? 5 anos do Mais Médicos no Brasil. 5 anos do Mais Médicos. Aqui, Gorete Duarte, Carmela Dantas, Antônio Lula Lopes, Yara Moura Cecílio, um abraço. Erineudo Meira Choquito, Alomar, Fátima Andrade, Cleusa, Kela Baveras, Alberto Garcia, Fátima Andrade, Carmela Dantas, um abraço, Carmela. Marco Tridon de Carvalho, um grande abraço, Marco. Carmela Dantas de novo falando, Gilza Batista, Kela, Maria José, pessoal aqui falando indígenas nas aldeias, nos quilômetros. Pela primeira, eu que trabalhei, né?
Pedacinho aqui para Antônia Rodrigues. Antônia Rodrigues. Pedacinho de bolo aqui, ó. Estamos aqui no Sindicato dos Químicos. Quem quiser vir pegar aqui, perto aqui da Liberdade, Sindicato dos Químicos de São Paulo. Estamos gravando aqui, fazendo ao vivo direto aqui, 5 anos do programa Mais Médicos. Yara, né? Então muita gente que entrou aqui, sucesso total nosso ao vivo, vai continuar o vídeo. Então o vídeo continua, quem entrou agora pode assistir o vídeo inteiro. Antônia Rodrigues falando aqui do Mais Saúde, né? Fábio Manzini que está assistindo aqui, o Fábio Manzini trabalhou comigo na Prefeitura de São Paulo, junto com a Haddad, sabe que a gente colocou Mais Médicos na cidade de São Paulo, em toda a periferia da cidade de São Paulo, a importância do programa Mais Médicos. Tem um artigo assinado, inclusive por mim, numa dessas revistas, que mostra, por exemplo, o programa Mais Médicos na zona sul da cidade de São Paulo, né? Região do Campo Limpo, toda aquela região, né? Então, muito importante o impacto sobre isso. Vicente Cândido foi comigo para Cuba, construiu o programa Mais Médicos. Tá certo? Então, um abraço, pessoal, obrigado. 5 anos do programa Mais Médicos para o Brasil. Quem não assistiu o vídeo, está entrando agora para assistir o vídeo inteiro. Agradecer muito. A gente ia fazer ontem, só que ontem teve aquele escândalo institucional, que foi o estado de exceção escancarado no Brasil. Hoje teve reunião do Diretório Nacional, só para reforçar. Dia 13, agora sexta-feira, Dia 13, sexta-feira, nós vamos ter atos em todo o Brasil, esclarecimento em relação a essa situação do Lula, reafirmação da candidatura do Lula, lançamento de 13 pontos de emergência para o Brasil, que o PT está propondo como 13 pontos emergenciais para o nosso país. E dia 15 de agosto é o registro do Lula. Vai ter caravana para Brasília para registrar o Lula, hein? Candidatura do Lula. Então, todo mundo participando disso aí, tá bom? Então, um abraço, pessoal. Boa noite. Acompanhe os cards que estão na página, acompanhe os artigos que estão no site sobre os 5 anos do Mais Médicos e o vídeo aqui. Um grande abraço para todo mundo. Um beijão. Amanhã tem mais. Amanhã nós vamos estar na Cooperifa, Jardim São Luís, Zona Sul. Abraço, Sérgio Vaz. Quem é da Zona Sul, conhece a Cooperifa no Jardim São Luís, cola no Jardim São Luís amanhã. Cooperifa, vamos estar lá. Sérgio Vaz, todo mundo. A Viviane está perguntando aqui, qual foi a pergunta, Viviane? Aquela Bavera, você vai ter que invadir Brasília, é isso aí mesmo. Dia 15 de agosto. Qual foi a pergunta, Viviane? Cadê? Fala, ministro, responde a minha pergunta. Escreve de novo aí, Viviane. Qual foi a pergunta? Eu respondo nos comentários. A Viviane não apresentou aqui. Tá bom? Um abraço, pessoal. Boa noite. Obrigado mesmo. 5 anos do Mais Médicos. Fizemos o bolo, distribuímos o bolo pro pessoal, acendemos vela. Os contra o Mais Médicos queimaram a língua. Vocês vão ver aqui, ó. Queimar a língua. Queimar a língua, os anti-mais médicos, queimar a língua. Boa noite, pessoal.